Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos faz cheios de vigor, de força, de motivação a prosseguir. Porque o Senhor não se apraz daqueles que retrocedem, mas daqueles que prosseguem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Sim, fale com Deus todos os dias. Busque a presença do Senhor. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 5 de setembro de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Jonas, primeiro capítulo, verso 1, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Paramos por aqui. E glórias ao Senhor por essa passagem que tanto nos ensina a respeito de desobediência, teimosia. Somos de um caráter desobediente, teimosos. O Senhor, ele chega para Jonas dizendo a direção, dando a direção que ele deveria tomar. Mas Jonas dispôs para fugir da presença do Senhor. Porque quando nós não obedecemos à direção de Deus, nós estamos, na verdade, saindo da presença do Senhor. Nós somente alcançamos a presença de Deus na nossa vida quando nós estamos sob a vontade dEle. Quando nós estamos submetidos à sua direção. A vontade, a direção, obedecendo a palavra. Caso contrário, meu caro ouvinte, sem buscar obedecer a Deus, sem andar na direção de Deus, você não alcança a presença. E olha, Jonas foi tão teimoso, foi tão em sentido contrário que ele gastou dinheiro para sair da presença do Senhor. Ele comprou a passagem para ir para um sentido contrário. Mas uma coisa eu quero te dizer. Quando nós estamos na direção de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele oferece os recursos necessários a nós para estarmos e quando estamos na presença dEle, para nos manter na presença dEle. Mas Jonas saiu da presença. Foi para um sentido completamente contrário. E assim aconteceram tempestades. Jonas foi parar na boca de um peixe. Teve lutas árduas. O Senhor, de certo modo, permitia situações para insistir com que ele voltasse para a presença de Deus. Por isso que eu digo que a disciplina de Deus, a justiça de Deus, é expressão da sua bondade conosco. O Senhor, Ele permite situações, lutas, adversidades na nossa vida para quebrantar os nossos corações e nos voltar
na direção de Deus, andar segundo a vontade de Deus. Cada vez mais ficava tempestuoso ali dentro daquele barco, dentro daquele navio. E tudo ocorria por permissão de Deus. Certamente foi permitida a primeira resistência de Jonas, para que aqueles homens enchessem de temor a Deus, a fim de que ganhasse as vidas daqueles que estavam nas embarcações. Por conta daquela grande tempestade que ali tentava parar o barco onde Jonas estava, mexeu com toda a tripulação, mexeu com todos os passageiros ao ponto de Jonas enxergar que a causa da tempestade era ele, por estar fora da direção de Deus. E olha, quando ele saltou do barco, quando ele pulou do barco, a tempestade cessou para aquele barco. Quando nós estamos fora da direção de Deus, sabia que não só nós somos afetados, mas às vezes até a nossa casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa casa toda é mexida na estrutura. Deus permite tempestades à casa daqueles seus escolhidos, quando eles fogem da direção de Deus. Nós precisamos nos manter no centro da vontade de Deus. Porque às vezes nós nos apegamos tanto às coisas deste mundo, nos apegamos tanto às coisas terrenas e materiais, dando valor a tudo isso, querendo que a nossa vontade seja satisfeita, e muitas vezes a nossa vontade não está em acordo com a vontade de Deus, e nós saímos da presença. E assim o Senhor permite a tempestade para voltarmos à presença. E olha, quando Jonas caiu naquele mar, veio um peixe bem grande, abocanhou ele. Ali ele foi aprisionado num lugar escuro e temeroso. O Senhor permite nós ficarmos em trevas, em lugares escuros onde nós não vemos saída, onde nós não temos o que fazer, a fim de encontrarmos a dependência a Deus. Jonas orou naquele lugar. Jonas ficou ali por 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E assim Jonas clamou a Deus. E o Senhor trouxe ele à praia. Fez com que aquele peixe cuspisse ele na praia. E agora eu quero ler capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Olha a misericórdia do Senhor, te fazendo voltar na presença. A Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Glórias ao Senhor. Pela segunda vez, Jonas obedeceu. Jonas foi um antes da tempestade. Jonas foi outro depois da tempestade. Muitas tempestades acontecem na nossa vida para que nós voltemos para a direção de Deus, para que nós possamos obedecer a Deus, andar segundo o querer de Deus. Às vezes você tem vivido tantas tempestades porque se afastou de Deus. Não será chegado o tempo de voltar para Deus. Volte, ande na presença do Senhor. Volte correndo, porque meu irmão, minha irmã, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama, Ele não desiste de nós. Volte, a tempestade vai cessar, a tempestade vai parar.
Obedeça o chamado, porque Deus tem grandes propósitos de alcançar vidas por meio da sua vida. O Senhor quer que você traga vidas para Ele, porque você está correndo do propósito, porque você está correndo do chamado, se justificando porque tem muitos afazeres, porque tem muito trabalho. Olha, as coisas terrenas perecem, são temporais, são passageiras. Mas o que te faz alcançar a eternidade é a obediência ao chamado que Deus te deu. Sim, porque o Senhor, Ele move todas as coisas a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que obedecem ao teu chamado. Para de se preocupar com as coisas terrenas e vai para dentro do chamado de Deus. Para de teimar e correr sentido contrário. O Senhor tem propósito de edificação de vidas por meio da sua vida. Ele te chamou. Faça o ide, pregue o evangelho, fale de Jesus para as pessoas. Deixa Deus te transformar e você vai transformar vidas. O Senhor permitiu que Jonas resistisse a primeira vez, para que passasse por processos onde ele foi transformado. E assim, na segunda vez, ele se dispôs e foi para o sentido, para a direção de Deus, para a presença do Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve e enche ela com a tua presença. Derrama, Deus, o teu mover. Manifesta o teu poder, a tua graça, o teu querer. Em nome do Senhor Jesus, Deus, não nos deixe sair da sua direção, Deus, mas nos mantenha no centro da tua vontade, nos átrios do Senhor. O Senhor é Deus, exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado. Não esqueça, compartilhe o devocional com seus amigos, familiares, grupos os quais você pertence. Sai disparando, enviando. Nós temos que fazer cada um a sua parte para com Deus. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia abençoado.